grande verdade é que a maioria de nós busca Deus como uma tábua de salvação. O barco está afundando, já foi embora faz tempo. Mas quem primeiro foge do barco está afundando errado. E já nadaram faz tempo e a gente está vendo que a situação está preta, aí tenta se agarrar numa tábua de salvação. Isso não é uma crítica. Isso é uma condição normal que todos nós temos. Faz parte. O problema é que quando a gente faz isso, simplesmente com uma atitude impulsiva, e a gente não faz uso do raciocínio, do pensamento, a gente não entende o móvel do que nos leva a fazer certas coisas, a gente tende a chegar na religião e fazer da religião um ato repetitivo que não vai preencher o dito vazio que fez a gente procurá-lo. Porque a gente vai chegar na religião achando que ela vai resolver aquele problema e não nós. É a religião que vai mudar a minha vida e não eu. Acho que essa é uma das grandes diferenças do pensamento espírita para o pensamento de algumas correntes evangélicas que aceitam a ideia da graça. A graça seria nada mais do que um presente de Deus. Ou seja, você receberia de Deus, mas de sua parte você não dá nada. O máximo que você dá é sua fé. E você crê em Deus, pela graça de Deus você recebe. Não querendo entrar aqui em debates teóricos, mas é interessante a gente pensar se vamos meio realmente por esse caminho. Porque quando a gente busca a religião, a gente busca essa interação, o que muitas vezes acontece é que a gente, buscando essa graça direta, sem a nossa real participação, muitas vezes a gente vai deixando de lado o que a gente precisa fazer para mudar. Aí vamos dizer assim, mas eu conheço muita gente que se baseia nisso e conseguiu sair de uma situação. Sim, porque crê que estando sobre a bênção de Deus, ele consegue. Se ele não acreditar que está sob a bênção de Deus, ele não acredita nele mesmo que ele consegue. A questão é que todos nós estamos sob a bênção de Deus. Por que a gente não acredita? A gente tem que, de alguma forma, como eu já escutei muito, criar um pacto com Deus. Nós temos que fazer um acordo. Porque fazer um pacto é firmar um acordo. Eu lhe dou e você me dá. Nosso grande problema é que a gente ainda faz, é a gente pegar Deus e fazê-lo a nossa imagem. Então Deus tem ciúme, Deus tem raiva, Deus se incomoda conosco, Deus castiga. Faz isso, Deus castiga. Faz isso não, que Deus castiga. Como se o amor maior, a bondade superior, a inteligência suprema parasse para castigar o indivíduo que erra. Não. Mas a gente vê que quando a gente comete o mal muitas vezes volta para nós. Aí tem uma outra questão. Isso é que a gente precisa separar. Então Deus está alheio a nós, Ele não está nem aí com o que acontece com a gente, não, de forma alguma. Ele nos apoia, nos assiste, com certeza. Mas o problema é que a gente transformou Deus numa pessoa. Por isso, para a maioria das pessoas, é muito fácil dizer que Jesus é Deus. É mais fácil dizer que Jesus é Deus. Porque Jesus reconhece. Né? Esteve entre nós, andou conosco. Foi até na festa de casamento, transformou água em vinho.
Aí muita gente faz assim, você não deve beber faz mal. Mas Jesus não transformou água em vinho? Então Jesus era a favor da turma tomar um? Beber um pouquinho? E aí? O problema é que Jesus nunca condenou nada. Só a atitude humana negativa. Mas, se você bebe, você tem que se perguntar por que você bebe. Jesus simplesmente transformou a água em vinho porque é uma festa de casamento. E para aquela população, se não houvesse aquilo, seria um grande problema para aquela família, socialmente falando. Naquela época. Naquela época. Então ele interviu, porque ele usava toda oportunidade para exemplificar. Ele não nos incentivou a beber. Beber está errado? Não. Mas por que eu bebo? Por que eu fumo? Porque o beber deixou de ser uma atividade social e passou a ser uma escola. Então hoje em dia, para se divertir, a gente acha que precisa se alcoolizar. Se eu não tiver alcoolizado, eu não consigo me divertir. Eu não consigo me sentir bem. E a própria sociedade, engraçada, a gente cobra isso. Se você chegar para um grupo de pessoas que bebe e você parar de beber e for andar com elas vão se sentir absolutamente mal por você não beber. Mas não sou eu que não bebo, meu filho. Enche a cara à vontade, eu que não bebo beber. Não, mas você tem que tomar uma também, porque se você não beber junto com ele, você é diferente. Aí você e o fato de você não beber e estar se divertindo incomoda também. O sujeito não sabe por quê, mas ele se incomoda. Aquilo é estranho. Porque nós passamos reprimindo tantas nossas emoções que a gente acha que se não beber a gente não solta. Aí eu bebo para relaxar. Não sabe relaxar se não for através do álcool. Aí mais tarde está tomando remédio para dormir. Está tomando remédio para acordar. Porque ele não consegue lidar com as emoções. Não sabe fazer com elas. Vai passando a responsabilidade de lidar com isso para a droga. E hoje é uma coisa interessante, a gente proibiu o fumo e está querendo liberar a maconha, outra coisa interessante. É interessante. É verdade. Maria, com a maconha liberada vai ser triste. E para a adolescência de hoje, se você for reparar, eles acham a maconha menos problemática que os cigarros, não tem problema nenhum. Se você for analisar quimicamente, a maconha tem menos prejuízo, dá menos prejuízo para você do que uma xícara de café. Pode parecer piada, mas não é. Mas tem um problema, ela causa dependência emocional, psicológica. E daqui a pouco você só faz alguma coisa se fumar maconha. Ou você só faz alguma coisa se beber antes. Você só relaxa numa festa se beber antes. Se eu não beber, não tenho coragem de falar com a moça para dançar. Eu só tenho coragem de fazer isso beber. Eu só tenho coragem de acordar de manhã cedo e trabalhar se fumar um baseado. Aí quando eu chego para casa para relaxar, eu fumo um baseado. Se eu não fumar um baseado, eu não sei relaxar. Porque eu vou substituindo as coisas. Você, o que é que tem a ver isso com o que você começou a falar? Mas você deu para ver que a gente está sempre buscando alguma coisa para jogar nas costas? A gente está sempre buscando uma desculpa. Mas assim, eu não consegui isso porque Deus não quis. Isso é relativo. Você pode não ter conseguido porque talvez você não tenha se esforçado bastante. Você talvez não tenha conseguido porque não foi o momento oportuno. O seu processo evolutivo talvez não fosse oportuno que você fosse para aquele lado. Então há certas limitações que a gente sofre na vida, são necessárias mesmo, para que a gente cresça. O problema é como entender, nessa confusão, é como entender. Achei que cruzar a palestra do futuro.
Como eu vou equalizar isso aqui? Como eu vou juntar? Porque eu não quero sofrer. Isso aí é básico. Quem dizer que gosta é o chamado masoquista, que gosta de sofrer. Às vezes é até engraçado, você encontrar duas pessoas que às vezes estão com problema de saúde, aí eu começo a dizer, rapaz, mas meu filho não está tão mal. Olha, eu estou numa situação tão difícil. Eu disse, mas você não sabe como é que está dormindo? Olha, toda noite tem uma dor que me atravessa, mas minha coluna está pior que a sua. E começa a haver uma disputa de quem está mais lascado, quem está mais doente. A gente gosta, né, de fazer um xodó. Perfeito, a menina estava vendo ele ali brincando com a mãe, nosso convidado da noite. Aí eu me lembrei, eu estava numa praça perto da minha casa, e uma pirrainha de seus 4, 5 anos, serelepe, pequenininha, como dizia o matuto, os pés da deixa, correndo que só o vento, para lá, para cá, subia, desceu. A mãe lá longe. Em determinado momento ela tropeçou nas próprias pernas. O que a gente faz? A gente não tem o controle do corpo pela idade. Aí deu aquele mergulho, mergulhou na areia, levantou-se, se limpou. Quando ela ia começar a correr de novo, a mãe lá fez fulaninha, falando toda a voz da mãe, a menina parou e caiu no choro. Chega, pareceu uma sirene. Hoje em dia a sirene é diferente, mas no meu tempo a gente escutava 1 quilômetro de distância. Pronto. Era horrível essa. Era uma sirene mesmo. Era uma sirene mesmo. A menina foi uma sirene certinha. Aí a mãe correu quase 1 quilômetro, foi, agarrou a menina chorando, 10 litros de lágrimas. Minha filha agarrada nela, e eu parado olhando, mas é uma mãe. A gente mais ou menos assim funciona. A gente quer que Deus, pelo dizer de Jesus, é Pai, né? A gente quer dizer a Deus que, olha, quer comer lugar, não faz eu sofrer, não. É ruim sofrer. É chato sofrer. Se a gente considerar que Ele nos criou simplesmente nessa encarnação, tu vai nascer, isso. Vai nascer. Vai ter 3 filhos, 3 a 4. 3? 3 eu tenho que te dar mais uma, verdade? Vai ter 3 filhos e vai ralar todo dia para alimentar os bichinhos, viu? Vai ser essa a tua vida. Aí eu chego para outro e faz, olha, não se preocupe não, você está ótimo. Você já vai nascer num berço de ouro, pai milionário, mãe herdeira. Quando você fizer 1 ano de idade, você já vai ter apartamento, carro, já pode passar o resto da vida. Já a profissão definida, a universidade já está paga. Você só tem que simplesmente correr atrás. Isso é na minha próxima reencarnação? Os olhinhos dela brilhou, eu juro que brilhou. Na próxima. Aí se você parte do princípio de que, poxa, é o mesmo Deus e os dois são filhos, temos um problema. Ou alguém subornou Deus, olha que coisa horrível de se dizer. Alguém subornou Deus, aí quebra o galho do meu cunhado ali, ó, te dou um trocado. Isso não existe. Se isso não existe, então Deus tem preferências. O melhor de tudo é quando alguém chega e faz isso é mistério de Deus, ou seja, ou aguenta calado e encerra. O problema é que a gente não aguenta calado, porque a dor dói. Incomoda. Se você consegue aguentar calado, Deus lhe abençoe, você é um espírito iluminado. Mas a maioria de nós reclama, e o problema é que a gente vira e faz assim, por quê? Uma encravada já é uma coisa séria. Essa semana eu passei uma semana de tortura, que a porcaria da unha encravou. Foi uma semana de tortura. Por causa da porcaria da unha encravada. É muito chato. Depois e a dor de dente? Hein? Beleza, a dor de dente. Tenta comer um bicho banguela para ver como é bom. Tenta comer um bicho banguela. Porque isso incomoda. E automaticamente a gente começa a se perguntar por quê. Ora, aí chega num determinado momento que eu pego, olha, se Deus já me jogou na dor, eu não quero sentir dor, mas Ele me jogou nela, ou Deus é injusto, ou Ele não existe,
E por que adianta então eu estar sofrendo? O que é que eu estou ganhando com isso? O que é que a dor está me trazendo de bom nessa história toda? Eu sou dor. Se a gente for para esse pensamento de uma vida única, de uma existência única, a gente começa a se questionar. Ainda tem umas teorias fantásticas. Tem uns que dizem assim, porque você é criatura de Deus, você não é filho dele. Cai um zero, como é que essa fórmula que eu não entendi? Eu sou. Se eu não aceitar, segundo determinada visão religiosa, que Deus é de um jeito, eu não sou filho dele não, eu sou uma coisa que ele fez. A partir do momento em que eu me submeto àquela visão, aí eu passo a ser filho dele. Mas aí tem uma coisa interessante, a partir do momento em que eu passasse a ser filho dele, eu não teria mais, só que eu continuo tendo. Eu continuo tendo a dor. Ela continua vindo, batendo na porta. Por mais que eu não queira. Nós podemos até suplantá-la, vencê-la, mas ela existe. Está lá. O problema é que a dor, vamos para uma coisa que a gente conhece. Em geral, quando a gente vai fazer uma analogia, certo? Se eu começar, por exemplo, aqui, falar de ligações químicas, certo? Ou de ligações subatômicas, além de eu não saber do que vou estar falando, vocês não vão entender a metade do que eu vou dizer, que a maioria não entra nem no primário, quanto mais de porque a gente nunca mais lidou com isso. Então, quando a gente vai fazer uma analogia, inevitavelmente a gente puxa para aquilo que a gente conhece. Por isso que a gente faz Deus a nossa imagem. Porque como é que eu vou definir Deus? Eu vou definir Deus para aquilo que eu conheço. Por isso que na religião muitas vezes eu digo assim, eu sou de determinada denominação, fulaninho é da mesma denominação que eu. Aliás, ele crê igual a mim, só que a denominação dele é diferente, ele está errado, está certo. Até isso você vê. Se você não for dessa religião, você não está certo, você está errado, e você vai sofrer, e você vai para o inferno, vai quando for, vai acontecer o que for com você, desde que você não pense como eu penso. O problema é que você que pensa de um jeito não é aquele que pensa daquele jeito, nem aquele outro. Às vezes na mesma religião a gente não pensa igual. A gente discorda. Porque cada um de nós, o eu, tem um grau de entendimento diferente. Aí de novo a gente vai comprar a briga. Como é que eu consigo, na mesma reencarnação, às vezes na mesma família, com a mesma educação, estudei no mesmo colégio do estado que meu irmão estudou, cresci junto com ele, e ele é um tapado, um anta, como é que diz assim, um cara que não entende nada, grosso, que só a tora de Jatobá, e o outro educado, um aluno decente. O que é que houve? O mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo colégio, a mesma vizinhança, um saiu ladrão, outro saiu advogado. Mas é a velha briga do eu. Então, se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, começa a briga. Se eu considerar que todos nós somos criados iguais, sem diferença, e que a partir dali, tudo que vai influenciar na minha vida é o meio ambiente, a sociedade ou a família, isso por si só não explica. Porque há indivíduos que quando a gente chega nele, eles têm uma capacidade que não está no meio, que não está na família, que não está na educação que ele recebeu. Ele vai além. Então Deus deu a ele algo a mais que os outros. Por quê? É vontade de Deus. Então ele, como os deuses antigos, né, se a gente for voltar no tempo, a gente for olhar os deuses lá da Grécia Antiga, eram assim. Os deuses eram assim. Quem lembra daquela Medusa? Aquela mulher que tem a cabeça de cobra? Aquela é ótima. Zeus estava doido para ter uma conversa particular com ela, porque ela era muito bonita. Como ela não queria ter intimidade com Zeus, porque ela era uma mulher normal, e ela não queria, porque sabia que Zeus era casado com outra deusa, foi procurar Afrodite. E pediu ajuda a Afrodite, porque Zeus estava querendo ter uma conversa muito séria com ela. E ela não queria. Afrodite ficou enciumada.
porque achou ela muito bonita, por isso que Deus estava interessado nela e não em Afrodite. Então o que fez? Botou a cabeça de cobra na bichinha, para que todo mundo que olhasse com o olho dela virasse pedra. Que coisa legal, ela foi pedir ajuda. Olha a pedra da Chica, virasse pedra. Virasse pedra. É massa. Não, tem outra também muito boa do Narciso, né? Diz que Narciso era um cara muito cheio de si, se achava um tal, bonito. E ele era tão bonito que as ninfas, seria feito fadas, né? As ninfas da floresta se apaixonaram por ele, mas ele não queria negócio com ninguém. Não estava interessado. Então as ninfas foram reclamar com Diana, a caçadora, que ele estava desprezando elas. Então ela se aproximou dele, quando ele se abaixou no riacho para beber água, ela fez ele se apaixonar pelo próprio reflexo de jogar na água e morrer afogado. Isso é uma coisa linda, é uma atitude celestial, realmente, uma atitude de Deus. Porque os deuses nada mais eram do que os homens, como nós explicávamos a divindade. Porque toda vez que a gente tentava explicar a dor pela visão de Deus na nossa vida, a gente tinha que admitir que ele devia ser um grande cavalo que não tinha muita noção da coisa. Ou ele estava com raiva da gente, ou ele não gostava da gente. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que agradá-lo. Se eu agradar, se eu chegar lá e, sei lá, fizer um agrado, pode ser que ele melhore. Ah, mas você está falando dos gregos antigos. Vamos para a Bíblia. Tem uma passagem da Bíblia ótima, que diz assim, que você vai lá, faz a sua... coloca a sua oferenda no altar e queima o sangue. E aí a fumaça do sangue queimado vai subir até as narinas de Deus e ele vai se satisfazer. Está na Bíblia. Era a visão da época. Nossa visão humana. Só que a nossa visão dessa época, essa visão de 2000 anos atrás, que a gente ainda tenta manter hoje, porque se a gente for ver, a maioria das religiões parou no tempo. Ela tenta explicar o mundo de hoje pela visão que ela tem de 2000 anos atrás. Aí todo bate a cabeça. Não dá para fazer essa explicação. Não estou dizendo que as religiões antigas estão erradas e nós estamos certos, não. Estou dizendo que a forma de explicar certas coisas caducou. Porque a nossa visão da vida mudou. Ninguém viu Moisés pegar um celular e ligar do alto da montanha para baixo. É uma outra realidade. Nós vivemos um outro momento. E sem uma visão mais clara, ou a gente desacredita de vez, ou a gente passa a, digamos assim, ter uma religião social. É aquela coisa, eu sou católico, eu sou evangélico, ou mesmo eu sou espírita, porque minha família é. Não estou interessado necessariamente em desenvolver minha forma de pensar, não. Eu cumpro aquele ritual e socialmente eu estou satisfeito. Mas quando vem a dor, muitas vezes eu nem piso lá. Ou então o contrário, eu só piso lá quando vem a dor. Aí eu vou na igreja, aí eu vou conversar com o pastor, porque a dor me chamou, bateu na porta. Então esse relacionamento aqui a gente tem que repensar. A ideia de uma vida única caducou, não dá. Me perdoem, não dá para a gente aceitar a ideia de uma vida única, não dá mais. Aí nós teríamos que aceitar que a parcialidade, ou seja, que Deus seria parcial, ele seria a favor de uns e contra outros. É aquela velha história. É só a gente imaginar os campos de batalha da época medieval. A Guerra dos 100 Anos, por exemplo, entre França e Inglaterra. 2 exércitos num campo de batalha. Dos dois lados, os padres lá na frente, benzendo o exército e rezando a Deus para que aquele exército fosse vitorioso e destruísse o seu inimigo. Deus, coitado, estava no meio de quem? Que os dois eram filhos dele. Os dois eram católicos.
De que lado eu fico? Aí se eu perdi foi por culpa de Deus? Vamos deixar de jogar a culpa no bichinho, que não tem nada a ver com a história. A culpa é nossa. E vamos voltar para cá. Então vamos na sequência. Vamos para Deus. A gente não tem como definir. A gente pode supor as suas qualidades, observando as coisas. Porque tudo que está à nossa volta, o planeta em que a gente vive, foi planejado para que a gente exista. Se o nosso mundo fosse um pouquinho diferente, se a gente estivesse um pouquinho mais perto do Sol, ou um pouquinho mais longe do Sol, a gente não existia. Não havia condição de vida no planeta. Então nós estamos à distância certa para haver vida, nem quente, nem frio. Todo o nosso mundo é preparado para a nossa existência. Então, se a gente for analisar a própria natureza, as leis naturais que regem os fenômenos naturais, a gente tem que admitir que existe uma inteligência suprema, superior à nossa, que comanda isso. Porque por mais que a gente diga que não, a natureza é o caos, é destruição, mas na natureza, destruição é uma consequência natural. Porque a destruição de um indivíduo vai dar a possibilidade que o outro viva. Isso gera ordem. Isso gera ordem. No final, mesmo o dito caos, da nossa compreensão, ele faz sentido. Tem um sentido. O homem é o único ser que põe isso em xeque. Porque ele gera o caos pelo caos. Ele não busca a ordem. Mas mesmo quando ele gera o caos, ele contribui para o progresso dos outros. Mesmo que ele não queira. Daí aquela passagem do Evangelho. Ai, por quem vem o escândalo? Mas é necessário que o escândalo venha. Então, mesmo quando o indivíduo age mal, de certa forma, ele contribui para o grosso, mesmo se responsabilizando pelos atos negativos. Mesmo que ele não admita, ele faz parte do problema. Porque a dor existe. Está lá. Então admitamos a existência de Deus. Só que um Deus magnânimo, bom, e o mais perto de nós podermos ter uma ideia dessa de Deus é segundo a definição de Jesus, que é o Pai, que nos ama como um filho. Só que todo pai sabe que filho bom é criado com rédea curta, educado e disciplinado. Só que quando chega em determinada idade, a gente olha, a vida é tua, segura. Mas todo pai sabe que o filho deve ser educado. Então, você dá liberdade com limite. Você dá amor sem esquecer da autoridade. Pois se um pai humano sabe disso, como é um pai divino? Não é verdade? Então sabemos que Deus nos ama. Então por que a gente sofre? Porque o que a gente considera sofrimento vai depender principalmente do que a gente considera viver. Para alguém não comprar aquele iate novo de não sei quantos metros, com não sei quantos motores, para poder viajar, um dia que ele não tem tempo, uma família, no dia que ele se aposentar, ele pensa em viajar, mas ele quer ter, porque ter aquele barco enorme, maravilhoso, não sei quantos motores, é um símbolo de status. Fulano tem um barco. Para ele não consegui-lo, é dor. Enquanto para outra pessoa não conseguir botar um prato de comida na mesa para o filho comer, é dor. A dor depende do nosso ponto de vista. Muitas vezes o que nós consideramos um tremendo infortúnio, tem muita gente que vive muito bem obrigada, nem se preocupa com isso. Está nem aí. Se a gente passar 2 horas sem energia elétrica, incomoda, a gente não tem televisão para ver. O que a gente pode fazer? Conversar com a família, é uma complicação. Sentar para conversar. De noite, 8 horas da noite sem energia, vamos fazer o quê?
O que a gente faz? Aí um olha pro outro, sei não. Senta aí, vamos conversar. Era bom que faltasse luz uma vez por mês para a gente ver se a gente conhecia a própria família. Porque a gente só consegue fazer isso quando falta luz. Porque senão está assistindo a novela das 6. Quando acaba a novela das 6, não, tem um repórter. Ah, não, tem a novela das 7. Aí tem a novela das 7. Acabou a novela das 7, agora não, que eu estou vendo o jornal. Aí acabou o jornal, mas tem o Globo Esporte. Aí acabou, passou o Globo Esporte. Agora já tem a novela das 10, entrando para as 11h30. Quando acabou tudinho, ainda tem o filme. Vamos ver o filme. Meu Chico, aí no dia seguinte acorda morrendo de sono. Ainda é resenha, vale a pena ver com luz. De tarde, né? Mas isso é para dona de casa e desocupado. O cara está em casa, pode fazer, mas assim. Não é para dona de casa desocupada não, viu? Não. É para relaxar as câmeras da dona de casa. Dona de casa é desocupado. Você não me entendeu, entendeu? Dona de casa desocupada não existe, não. Dona de casa Ao ocupada. contrário, toda dona de casa ocupada. Então, essa é uma outra questão. Como a gente vive a dor? A dor nada mais é do que um fenômeno natural do nosso sistema de progresso. A gente precisa vivenciar as experiências para continuar crescendo. E essas experiências geram alegria ou sofrimento, mas sempre naquele ponto. O que é alegria para você é sofrimento para mim. O seu time ganhou, você está feliz da vida, o meu perdeu, estou revoltado. Felicidade de um. Pode ser, muitas vezes é a tristeza do outro, porque vai depender de como eu vejo. Então, como eu encaro a vida, é que eu preciso ver. A gente vai sempre voltar para cá, para o eu. O problema todo está no eu. Como eu percebo Deus, como eu percebo a dor. Agora, se eu jogo a culpa em Deus e eu jogo a culpa na dor, eu nunca vou me conhecer. Se eu não me conheço, o barco desanda. O barco desanda, porque eu não sei. Se eu sei, por exemplo, que eu tenho tendência à irritação, que eu sou orgulhoso, que eu sou vaidoso. Ah, você é vaidoso, que coisa horrível. Ninguém tem espelho em casa, né? Ninguém tem. Ninguém penteia o cabelo de manhã para sair. Ninguém tem vaidade, meu Deus. Quando a gente fala de vaidade, nós estamos falando da coisa excessiva. Da preocupação excessiva. Quando nós falamos de orgulho, que o orgulho é a perdição da humanidade, nós estamos falando do orgulho que nos acha superiores aos outros. Eu sou melhor do que ele. Porque o orgulho, que é o pai da inveja, a gente tem inveja dos outros porque acha que é melhor que ele. Então nós invejamos o que ele tem porque a gente acha que devia ter também. Só que a gente não quer se dar o trabalho de fazer o que ele fez para conseguir o que ele conseguiu. Deixa eu correr atrás do que ele correu. Corra atrás como ele correu para você conseguir aquilo. E muitas vezes quando a gente vê uma coisa que a gente inveja, se a gente parar para se perguntar, eu preciso disso? Você vai ver que não precisa. Eu conheci um pesquisador que chamava Henrique Rodrigues, e ele disse uma coisa interessante. Quando ele estava com alguma situação difícil, bem revoltado com a situação financeira, com a vida, ele ia para uma loja, acho que não tinha nem shopping nessa época, ele ia procurar uma loja bem grande, dessas esses magazines. Aí chegava naquela parte que tinha sofá, né, televisão, geladeira e tal, sentava lá e ficava olhando aquilo todo mundo. Aí saia renovado, porque ele começava, eu não preciso dessa geladeira porque eu já tenho uma. Aquela televisão enorme, mas eu passo o dia trabalhando, não assisto televisão mesmo. Eu não preciso daquele liquidificador pequenininho, dá demais. Então eu começava a ver que aquilo tudo que estava lá, eu não precisava. O que ele tinha estava tão bom. Para que ele precisava daquilo tudo? Não? É ter a noção da realidade, o que realmente é importante. Porque às vezes a gente sofre por não ter, quando a gente não dá valor nem ao que tem. Porque eu vou sofrer pelo que eu não tenho. Ah, eu não posso, eu sou espírita, eu não posso querer ter uma vida melhor, comprar um carro, eu tenho que ser uma pessoa bem humilde. Você quer comprar um carro? Compre um carro. Agora, pelo amor de Deus, não bota aquele. Eu ouvi uma coisa até engraçada outro dia, que o pessoal bota, né?
Foi um presente de Deus. Aí o sujeito fez uma colocação que eu concordo. Geralmente você vê isso em Fusquinha, Brasília, carro popular. Você não vê isso no Camaro, você não vê isso na Ferrari. Você só vê no carro pobrezinho. E o pior de tudo, então bota assim, propriedade de Deus. Quer dizer, Deus nem passou pro seu nome ainda, ele só emprestou. Oxe, eu trabalhei com um carro velho, ele cai nos pedacinhos. E o cara volta a fazer. Foi Deus que quis assim. Não, e outra coisa, acho que o cara bota lá propriedade de Deus para ver se a multa vai para ele, não para ele. Foi Deus que quis Isso aí, multa é Deus, o carro nem é meu não, o carro é dele, só estou dirigindo para o homem. Eu sou só o motorista. Porque às vezes a gente dá mais valor às coisas do que aos verdadeiros valores. Dentro do Espiritismo, a gente busca tentar entender esse processo. Nós somos um espírito em evolução. Daí, mesmo nascendo na mesma família, criado na mesma educação, no mesmo colégio, com os mesmos incentivos, as mesmas influências, nós não nos desenvolvemos iguais. Porque nós temos experiências e tendências diferentes. Nós nascemos na mesma família para nos auto-influenciarmos, aprendermos a conviver uns com os outros. Mas nós somos diferentes. Por isso que nós temos na sociedade indivíduos muito adiantados, intelectualmente, e você não dá 10 centavos pelo senso moral dele. E nós temos indivíduos que intelectualmente estão lá atrás, mas você vê uma moralidade natural naquela pessoa. É muito fácil a gente apontar o dedo, fulano é um ignorante, você vê aquele povo fazer isso, mas você tem que ver que para aquelas pessoas, para a realidade em que elas vivem, elas estão reagindo ao ambiente que elas têm. Elas estão dentro de um nível. Eu não posso dizer assim, ó, tá vendo, eu sou mais evoluído que eles, aí eu sou bêbado. Aí eu orgulho falando. Eu não sou mais evoluído que eles, não. Meu entendimento é diferente do deles. Talvez na hora de ser chamado para ajuste de contas, com nossa consciência, eles estejam mais tranquilos do que eu vou estar. Porque com o nível de entendimento de certas coisas para ele é menor, ele vai ser menos cobrado pela sua própria consciência. Eu não, tem que ser mais cobrado. Minha consciência já tem um nível diferente da dele. E todos nós estamos num processo de crescimento. Aí Deus passa a ser justo. Porque Ele dá a cada um o necessário para que aquele cada um aprenda dentro da sua realidade. Então a realidade que a gente vive é a realidade certa que a gente precisa para estar evoluindo. A gente precisa evoluir a partir daqui. Tua família, casamento. Cada um vai estar das pessoas, vai com classe média, alta. Essa circunstância não é mérito nem demérito. É experiência. É porque a gente passando pela pobreza, pela riqueza, pela abundância, pela falta, a gente aprende a lidar com essas circunstâncias. Não é castigo, mas se você for rico, se preocupe não que ele está rico hoje, mas amanhã ele vai ser pobre. Não é necessariamente não. Mas tem um ditado assim que... Você não sabe nem se ele já foi. Diga. Ditado que diz, Deus dá o frio conforme o meu turno. Porque a circunstância que a gente vive, o que a gente precisa fazer é aprender como a gente vive. Então o que é que Deus espera de mim? Que eu não me agrida. Não é ótimo. Eu não me agrida. Porque a partir do momento em que eu me agrido, em que eu vou de encontro às leis de Deus, eu me agrido. Como assim? Digo simples. Se eu marcar a carreira aqui, pular o balcão, não tivesse ninguém na minha frente, e eu fosse de cara com a parede, por mais que eu quisesse passar por ela, o que ia acontecer? Eu ia achatar o nariz e voltar. Simples. Não tem como não fazer diferente. Mas quantas vezes a gente vê uma pessoa correndo na direção da parede e a gente faz, pare, ele continua correndo na direção da parede. Aí o que é que você faz? Espera ele bater e voltar. E só corre depois que ele tem no chão. Às vezes a gente só aprende enfiando a cara na parede. Mas aí que está. Errar não é problema não.
como é que errar não é um problema? Isso não. Errar não é problema não. Errar é um problema a partir do momento em que a gente admitia que existia o pecado. Que o pecado é uma ofensa às leis de Deus. Deus ficava ofendido com a nossa atitude perante Ele. Deus não se ofende, não se chateia. Ele sabe o nível de entendimento do filho. É mesmo que a gente chegar para um menino de 4 anos de idade e reclamar a ele uma atitude de um adulto. Não faz sentido. Ele tem 4 anos de idade, pelo amor de Deus. Como é que você quer que ele reaja como se fosse um adulto? Seja homem! Aí o menino, mas eu sou criança. Então, errar é normal. Permanecer no erro é burrice. E o pior, errar e achar que não vai haver consequências é uma burrice para nós. Porque a gente erra, tem consequências. Você vai fazer vestibular. Está cheio de alegria para dar. Digo, não vou fazer vestibular, me preparei, passei noites de sono. Vou fazer vestibular, vou conseguir. Aí o vestibular é lá no centro da cidade. Aí o cara bota o despertador para 1 hora antes. Com o nosso lindo trânsito. Chega lá 2 horas depois, portão fechado, entra mais não. Isso é um absurdo. Ele se revolta, grita. Ele errou. Porque no mínimo eu tinha que ter acordado umas 5 horas antes para se locomover até lá. Porque todo mundo estava indo para lá. Tudo bem, errei. Até o próximo vestibular, vou ter que estudar de novo, continuar a fazer o próximo. Não adianta se revoltar, não, foi um erro. Assume. Teve consequência? Teve. Mais um ano estudando que perdeu o outro. Perdeu até o que você pagou, não devolve. Teve consequência? Teve. Ótimo. O que eu aprendi com isso? Botar o despertador para 5 horas antes, mandar minha mãe acordar, meu pai, meu filho. Dormir na casa dos colegas para todo mundo sair junto. Não cometeu o mesmo erro 2 vezes, mas aqui a gente é meio que reincidente. Não é verdade? A gente gosta de acumular. Então eu posso pedir a Deus que me ajude a lidar com a dor? Posso. Com certeza. Porque no nosso nível de entendimento, ele tem plena consciência de que nós precisamos de ajuda para caminhar. Quando a gente mais se liga a Deus, quando a gente mais procura viver segundo as suas leis, mais fácil é lidar com a dor. Porque, na verdade, você não está mais colaborando comigo, não, mas acho que vai escrever. A palavra certa é o outro não está melhor, não? Deus, eu e a evolução. Minha evolução. A evolução da sociedade, a evolução do meu país, a evolução da minha... Esses dois é tudo bicho. A evolução do todo, do planeta. Isso é que vai chegar. A gente vai evoluir. Então, esse F com dobra até maior. Então, eu, Deus e evolução. Alegria, dor, sofrimento. Isso tudo depende de como nós encaramos a vida. Se eu acordar todo dia de manhã e achar que minha vida é um inferno, que meu trabalho é péssimo, que minha família é ruim, que eu não suporto mais o meu colega, que eu não suporto mais o meu patrão, não aguento mais essa família, minha vida é um inferno. Mas se eu tentar trabalhar essa minha maneira de ser, eu vou melhorando. Eu começo a ver que de toda situação difícil eu tenho que tirar alguma coisa. Não é uma maneira de, não é uma mudança de pensamento fácil nem rápida, não. Não é, não. Tem um amigo evangélico que dizia assim, que quando você aceita Jesus, está lá na Bíblia, você aceita Jesus, você é uma nova criatura. Quando nós decidimos viver segundo Jesus nos ensinava, a gente se obriga a uma mudança.
Mas aí eu argumentei com ela o seguinte, a gente muda, mas a gente carrega a mala. Aí ficou olhando pra minha cara meio confuso. Uma mala, você carrega a mala. Você vai carregando uma mala de tudo que você foi, você não se livrou dele não. Você vai carregando o caixão do defunto, que o homem velho que morreu, você vai arrastando ele junto. Aí todo aquele peso que você... Está lá na mala. As suas angústias, as suas tristezas, os seus desejos, ele vem junto. Enquanto você não abrir a mala e encarar o defunto, ele não vai embora não. Porque toda vez que você der um passo à frente, você vai ser lembrado daquilo que você fazia. Você decidiu parar de beber. O que vai encontrar de gente que vai te chamar para beber, ele não está no gibi. A partir de hoje eu não bebo mais. Eu não bebo porque eu não quero. Porque eu acho que como eu estava bebendo, estava fazendo mal a mim. Então decidi parar de beber. Pronto. Entre beber e ficar mal, eu prefiro não beber. Porque digamos assim, na balança, estava me prejudicando mais do que me trazendo alguma coisa de boa. Então eu decidi não beber. Mas todo mundo que bebe vai lhe cobrar porque você não bebe mais. E vai vir. É batata. Oi? Não, mas muitas vezes porque existe amigos e amigos, né? Amigos e amigos. Mas infelizmente e é uma verdadeira cobrança. E você às vezes recebe cobrança que você nem imagina. É incrível. E as pessoas acham isso uma atitude estranha. Porque para o normal é você fazer. Hoje está sendo normal para o jovem fumar maconha. Para muitos adolescentes e jovens que estão na universidade, fumar maconha tem nada demais. O fato dele ter que comprar a maconha de um traficante não incomoda. Ele não está raciocinando nesse ponto. E o fato de ele fumar uma vez ou outra perdida não faz mal. E essa uma vez ou outra perdida, ele tem que sempre fumar, é um vício. O problema é o vício. Você pode escolher no que você se vai se viciar, mas é um vício. É uma atitude nociva, de fuga, que vai lhe atingir de uma forma ou de outra. Não é o fumo, não é a bebida, não é a maconha, não é a cocaína, não é o ópio, somos nós. Porque eu preciso desta porcaria para me sentir melhor. Eu estou fugindo de quê ou de quem? De que dos meus problemas? De quem? De mim mesmo. Porque às vezes a gente gosta de não pensar. Se eu puder não pensar em mim mesmo, está ótimo. Aí eu trabalho até cair cansado. Ou eu vou para a balada, amanheço o dia, saio de novo, porque aí eu não vou pensar em mim. Porque quando eu paro e fico sóbrio, eu tenho que pensar. Aí vem os problemas, os relacionamentos, a família. Mas sinceramente é melhor parar e ficar sóbrio e pensar nos problemas do que acordar numa delegacia. Eu prefiro os meus problemas. Mas é uma verdade. Eu conheci uma amiga e eu ria muito com ela, porque ela dizia que toda vez que ela chegava uma segunda-feira, que ela chegava na faculdade, ela tinha que inventar uma história sexual mirabolante. Porque ninguém acreditava que ela passava o final de semana em casa com a família. Ela tinha que ter tido uma aventura sexual fantástica, bizarra, para contar. E a bichinha era virgem. E já estava na faculdade. Era uma coisa impensável para as colegas dela. E como ela não queria não fazer parte da turma, ela só para contar mentira. Ela contava coisa que ela ficava com vergonha de ter dito. Na vida, muitas vezes a gente tem que ser chato. Né? A gente tem que ser do contra. E às vezes é bom ser do contra. Só que antigamente ser do contra era ser descolado, né? Era o sujeito ser contra as instituições. Hoje ser do contra é ser equilibrado. Pelo contrário.
você parece que é do contra, porque você vai de contra, Maria. Nessa relação aqui, como nós estamos? Como eu estou encarando a minha relação com Deus? Como eu estou encarando a minha relação com minha evolução? Com o meio em que eu vivo, a família que eu tenho, o emprego que eu possuo, os problemas que eu tenho? E como eu me conheço? A bênção que a doutrina espírita nos traz é a seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos pensar sobre isso, tá bom?